Boa noite, Ivan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Andrade. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, Felipe. Maravilha. Boa noite, pessoal. Kaique. Até o Ivan tá aí, há quanto tempo que eu não falo com o Ivan? Boa noite, Ivan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Selmo. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite. Marcos Santos Forticar. Cruz das Almas, Bahia. Boa noite. Tô só esperando o Roselino ficar online, tá, ô Andrade, aqui para mim poder Tá continuar. bom, tranquilo, sem pressa. Rastre Proteção, boa noite. Ah, entrou. Boa noite, Roselino. Vou te chamar aqui. Pronto. Boa noite, Guilherme. Parabéns. Hoje é seu aniversário. Muita saúde. Já te mando. Ô, grande Guilherme, parabéns, meu amigo. Hoje é Olá, aniversário. pessoal, boa noite. Fala, Roselino, como é que você tá? Tudo Tudo bom? bem? Satisfação estar aqui com os feras da telemetria no Brasil. Andrade, Ô, Renato. louco, bicho. A gente que Ô, agradece. louco. Boa noite, pessoal. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Alisson. E aí, pessoal, boa noite. Pessoal entrando em peso aí. Isso. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Pedro. Edson, Pedro, Alisson, o Todos Oliveira. seus quem mais filhos? entrou aqui? Oliveira, Letícia, Todos seus filhos? Emanuel, Luiz Gustavo, mestre Emanuel, Hein, boa noite. Roselino? Maria Letícia, boa noite. O Evelyn, Lucas Rodrigues, Rony, boa noite. Oliveira, boa noite. Hernando. Ô, Roselino, vou esperar só mais uns 2 minutinhos, tá? O pessoal tá entrando. Tranquilo? O pessoal não perder nada. Felipe, boa noite. Humberto, Felipe, Humberto, boa noite. Luana, boa noite. Joana, boa noite. A Joana, boa noite. Ivana, Francisco Pessoa. Boa noite. Boa noite, Joyce. Ediane, Luiz, boa noite. Gohan. Corran. Ó Glauber, o Glauber Ó, o aí, ó. mestre Grande Glauber. Glauber. Tá melhor, Glauber? Luiz, boa noite. O Diego. Boa noite, pessoal. Bandeira, boa noite.
Boa noite, Diego. Pô, Daniel, Daniel, que bom que você tá melhor, hein, Glauber? Melhoras aí, meu irmão. Wellington, boa noite. Danilo, boa noite. Ô, gente, boa noite. Nós vamos começar a nossa live. O pessoal vai entrando aqui. A gente já está com 6 pessoas. Se puderem seguir aqui a página da o pessoal novo que está acompanhando com a gente pela primeira vez, boa noite. Cassiano, está entrando um tanto de gente nova. Gente, boa noite. A gente trouxe um quadro aqui para vocês, a telemetria de A a Z, que foi tão que a gente criou esse circuito de lives, né? Nós temos 2 quadros. O que não te contaram sobre ele, o assunto qualquer da gestão ou da parte técnica. E como é a nossa essência, nosso propósito é falar sobre telemetria continuamente, constantemente, então o Andrade sugeriu esse quadro, né, Andrade? A telemetria e trazer algumas questões relevantes do mercado. E aí o Roselino sugeriu um tema muito interessante que a gente encontra bastante dificuldade no dia a dia. Quais que são as dificuldades que a gente tem na parte técnica e comercial dos grandes projetos de telemetria, né, Roselino? Tanto antes do projeto e tanto quanto depois do projeto, qual que é as dificuldades que a gente tem, que a gente encontra de implantar esse projeto. São inúmeras dificuldades. Eu gostaria desde já de agradecer o Andrade, que é parceiro aí, já tem muitos anos na academia, né? Foi um sucesso agora, no final de agosto, meados de agosto, lá em São Paulo. Agradecer a parceria com o Roselino também, que eu já conheço ele já tem uns 12 anos, bastante tempo. Né, pessoal? Convidei o Roselino porque ele tem muito conhecimento, né? Ele é diretor da Agility, gestão de frotas, que é uma grande empresa que é no Nordeste. Ele vai falar um pouco para vocês de um grande grupo o Roselino está 100 colaboradores, então é uma empresa grande, né? Ele hoje é geral. Então a gente resolveu trazer ele aqui como experiência, né? A experiência dele, a experiência dele, porque mas o Andrade a gente fala muito, né, Andrade, com os fornecedores. Então, a gente escuta muito o lado do fornecedor, o lado do técnico. Então, quando eu resolvi convidar o Roselino, é para a gente fazer essa experiência, pensar na gestão estratégica, né, na liderança de uma grande empresa de rastreamento cada vez mais. E qual que é a vivência que ele tem, né, Roselino? Quais que são os desafios? Quais que são as Ô, Renata. Oi? Renata, tá falhando o seu áudio. Tá. Peraí, ô Andrade, só um instante. Eu achei que era a minha internet. Eu também. Ô, Andrade, melhorou aí? Melhorou. Tá. Desculpa, tá, gente? É porque eu esqueci de ligar aqui ao Wi-Fi. Eu tava só no 5G e o 5G que não é muito bom, não me perdoe. Então, pessoal, de posse dessa introdução, a gente vai começar. Eu vou passar a palavra para o Roselino. Seja muito bem-vindo. Roselino, agradece essa participação conosco. Essa é uma série de lives que a gente vai fazer com o Roselino. Eu vou deixar os recados para o final, tá? Para a gente poder falar dos eventos, dos cursos e tudo mais. Roselino, muito boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho, pessoal, sobre você, sobre esse seu desafio aí na liderança de uma empresa, né? Você tem muitos anos aí no mercado. É legal assim, a história do Roselino, ele começou, né, bem baixo, assim, foi subindo, chegou aí na diretoria. Então é legal até como exemplo, né, motivado aí para o mercado. Boa noite, Renata. obrigada. Renata, Oi? seu áudio ainda tá picotando. Tá picotando um pouco. Tá. Mas eu vou passar agora para o Roselino, Deus quiser vai melhorar. Boa noite, Roselino. Tá, tudo bem.
Bom, pessoal, boa noite, né? Eu queria primeiramente agradecer aí pela confiança em estar aqui, né? Pela parceria de sempre. Eu conheço a Renata desde muito tempo, né? Na verdade, as primeiras configurações, né, de equipamentos que eu fiz, né? Foi a Renata quem me ajudou, né? E eu tenho 16 anos de grupo, né? Nesse grande grupo, eu comecei no grupo Brisanet e atuei durante 9 anos como gestor de frota, né? E é interessante como esse projeto nasceu. Ele nasceu de uma dor que eu tinha enquanto gestor de frota, né? Eu tinha uma dor que era, naquela época, por volta de 2009, né? Eu tinha uma dor simples, que era saber quanto tempo os meus veículos ficavam parados com o motor ligado, porque eu sabia que isso gerava um alto consumo, né? Então eu já tinha uma dor, né? E aí, diante dessa dor, eu não consegui tratar essa dor com plataformas de mercado na época, né? Não, a plataforma que a gente utilizava, né, ela não conseguiu entregar essa solução para a gente, né? E aí a gente, poxa, se existe essa dor no mercado, né, então essa dor ela não é uma dor só minha, né? Ela é uma dor de outras pessoas. E aí o pessoal enxergou isso como uma oportunidade, né, de lançar como um produto para o mercado, né, de ir para o mercado, de sanar uma dor inicialmente interna e também ir para o mercado, né? E aí foi onde a gente começou a entender, né? Por isso que a sugestão do tema, foi aí que a gente começou a entender como é desafiador, né, atuar com o viés voltado para a gestão, né? Porque por muito tempo se utilizou o conceito de telemetria, né, como um rastreamento básico. E aí quando você faz essa virada de chave, que é a virada de chave do momento, né, que acredito eu que, assim, não sei se vocês perceberam, mas essa virada de chave, ela se deu muito mais forte depois da pandemia, né? A pandemia, ela levou muito o viés de telemetria para o viés de gestão de frota. Por quê? Porque essa necessidade, ela passou a ser maior, né? Ela passou a ser maior porque o commodity, o e-commerce se fortaleceu, né? As empresas, elas passaram, as empresas, não só as empresas, mas as pessoas, elas passaram a depender cada vez mais de soluções que caminham sobre rodas, né? Já existia um mercado, uma massa de mercado, né? E existia uma série de empresas que conseguiam trazer soluções, mas à medida que o e-commerce evoluiu, à medida que as demais lojas também, né? Aquela tradição do pessoal ir às lojinhas comprar, isso acabou vindo para o digital. Então, fortaleceu cada vez mais as empresas a caminhar sobre rodas. E aí surgiu cada vez mais a necessidade da telemetria para auxiliar na gestão de frota, né? E aí é onde vem o desafio das empresas, não só as que já estão no mercado, mas as empresas que estavam despontando em levar a solução para o mercado, né? O interessante é que a gente pegou mesmo, quando a gente iniciou o projeto, né, a gente começou a amadurecer o projeto com um viés mais voltado para a gestão de frota exatamente nesse período, né? Então, assim, as coisas, elas aconteceram muito rápido. Essa evolução, ela se deu de forma muito rápida, né? E tem se tornado cada vez mais desafiador, porque quem já estava no mercado também passou a buscar trabalhar nesse formato, né? Então, assim, mas existem vários desafios, né? E a gente, ela enfrentou ela tem pego muitos desafios como esse, né? E a gente tem amadurecido bastante e aprendido bastante aí com essa vivência, né? Com essa busca constante, né? Que é um ponto importante, né? Eu acho que um dos principais desafios que se tem como empresa que trabalha com telemetria, né? Com telemetria de alta gestão, vamos dizer assim, né? Que tem vários tipos de telemetria, né? Que trabalha com telemetria de alta gestão, um dos principais desafios é estar sempre antenado às novas tendências, né? Estar sempre antenado às pessoas, né? Capacitar as pessoas, capacitar o corpo técnico, que aí o Andrade vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso também, né? Porque o Andrade foi um dos caras que
também foi um grande colaborador aí da visão que se tem que ter do que é realmente importante no momento da entrega da telemetria, né? Porque a entrega ela vale muito. Quando eu falo da entrega, você conseguir ter um corpo técnico, né? Um corpo técnico que consiga programar e que consiga instalar também, porque o que garante a entrega é a forma que você instala também, está muito ligado nessa. Então, assim, é um conjunto de fatores que é bem desafiador. Sim, sim, sim. Agradeço, Roselina. A gente vai debater bastante sobre esses desafios, né? Andrade, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza, aí para o pessoal. E já vou jogar logo para você uma pergunta para você debater aí e em seguida passar a palavra para o Roselina. Quais são os maiores desafios técnicos na implantação de projetos de telemetria? Boa noite, pessoal. Boa noite, Roselino, Renata. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui juntos. Agradecer o pessoal que esteve no curso agora esse mês aí, aqui em São Paulo. Lotou, agora já temos um já agendado para janeiro. Quem quiser participar desse curso dia 17 e 18 de janeiro, se eu não me engano. Hoje um dos principais desafios da telemetria, vou falar um pouco do meu mercado, é a mão de obra, né? Complicadíssima a mão de obra para instalar a telemetria. O pessoal acha que é só chegar lá e ligar dois fiozinhos. Vou ligar com o raio que eu não já vou ter a entrega das informações. E não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim. Então é um pouquinho complicado essa mão de obra. Às vezes eu tenho que sair de São Paulo para fazer uma, duas, três instalações em outro estado, porque não tem mão de obra capacitada para isso. Por mais que participem dos cursos, etc., mesmo assim ainda falta muita mão de obra. Sim, sim. E aí, Roselino, você que tem corpo técnico CLT aí de quase 20 técnicos, né? Mesmo que não resolve o seu problema, que você tem bastante problema quando você precisa terceirizar isso para outros estados, né? E aí, o que você acha aí que é o maior desafio dessa parte técnica aí da implantação dos projetos? É exatamente isso que a Andrade falou, né? É a questão de você achar um técnico capacitado, né? Com exceção do nosso time, né? Nosso time ele foi treinado pelo Andrade, então foi um treinamento muito bom. A didática, a forma que ele explica, deixa muito claro, né? E assim, hoje eu tenho nossos técnicos, eles conseguem ser efetivos, eles aprenderam, né? Mas quando você parte para buscar mão de obra terceirizada, né? Porque o cliente, muitas vezes a gente tem um cliente que a gente fecha que ele tem veículo espalhado em vários estados. Sim. Então, quando você começa a buscar essa mão de obra qualificada para telemetria, né? Se tratando de telemetria, como o Andrade falou, é só dois fiozinhos. Mas são dois fiozinhos que se você não conseguir identificar e plugar ele no lugar certo, a informação não vai. Né? Então, quando você busca uma mão de obra qualificada para isso, aí é onde vem, né, o desafio. Né? O desafio de encontrar para você ter uma entrega efetiva no cliente. Né? Porque, na verdade, o desafio ele começa um pouco atrás. Ele começa na venda. Né? A venda que tem que ser um processo bem consultivo para entender o que o cliente quer, né? E aí vem o outro desafio, que é você ter a mão de obra capacitada para garantir essa entrega. Né? Porque, assim, é todo o conjunto, o que garante a entrega no cliente é todo o conjunto. Eu vender a solução certa para a dor do meu cliente, e aí eu ter um corpo técnico que vai garantir que o cara vai instalar, que a informação vai vir para que eu possa implementar no meu cliente, de acordo com a dor dele. Sim, sim, é verdade, Rotelino. E isso eu acredito que seja uma dor aí eu acho que de todas as empresas de rastreamento, né? Sejam elas pequenas, médias ou as grandes empresas que também necessitam desse técnico qualificado para poder atender os clientes aí a nível Brasil. E fora, né, André, tem essa claridade de técnico, né? Como você falou, muito poucos fazem a telemetria, né? Esse técnico terceiro. E até o básico, né, o Andrade Roselino, o básico bem feito, que é ali positivo, não orientação virtual, a gente não tem muita gente qualificada. E por mais que a gente, por mais que o Andrade faça trabalhos em company, ele fez para o Roselino e no da TRB, trabalho muito bem feito,
não tem como atender a todas as empresas. E uma coisa importante, né, Roselino, que eu percebo que você valoriza bastante, é esse investimento, né, em contratar o André, contratar a consultoria que você está fazendo. Porque nem toda empresa, né, André, valoriza esse tipo de trabalho, né, o conhecimento, essa coisa toda. Então, isso é um fator relevante. Boa noite, viu, pessoal? Para quem tem Bruno, da Quick Link, Web, várias pessoas que estão entrando aí, Nelson. Pode falar, Andrade. E eu vou além, tá? Não é só as empresas que não querem investir, mas eu percebo, tá? Não só nos cursos que eu vou ministrar em company, mas mesmo nos cursos da academia, alguns outros cursos que eu acabo participando como convidado, alguns funcionários, infelizmente, não sabem aproveitar a oportunidade que está tendo. A empresa pagar um curso para ele se especializar. Eu, quando comecei com telemetria, uns 15 anos atrás, foi na raça. Foi com o famoso Omitri na mão e acerto e erro. Indo lá procurar. Não tive ninguém para me explicar, para me ensinar. Comecei a pesquisar aqui, pesquisar acolá e consegui hoje, graças a Deus, eu consigo desenvolver um bom trabalho. Mas, infelizmente, nem todos aproveitam. Aí, às vezes, a empresa quer investir, mas o funcionário não aproveita o investimento da empresa. Eu vejo muito isso. Infelizmente, chega a ser triste essa situação. Sim, é complicado. Só mandar um abraço aqui pro Ivan da Magistrack, lá de Porto Alegre, que eu vi que ele está aqui, ele já me acompanha há muitos anos também, desde a época da Magistrack. Eu agradeço, viu, todos vocês que acompanham a minha, o Andrade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já têm um conhecimento muito avançado, mesmo com a hora toda aqui da live, bastante esse apoio aí de você. E aí, Roselino, mais uma pergunta para você, para o Andrade, como é que você acha que a venda é a melhor alternativa para ter clientes, para atrair os clientes dos projetos de telemetria? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida, é um fator diferenciado, né? Entender a necessidade do cliente, falar a linguagem do cliente, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Entender para poder direcionar a entrega, né? Então, assim, a porta digamos assim, é o portfólio que o cliente vai enxergar é o vendedor, né? Então, assim, o vendedor ele tem que entender a dor, ele tem que entender a solução e ele tem que levar uma solução para o cliente que ofereça o melhor custo-benefício para o cliente. Não é eu tentar vender a todo custo, né? Eu tenho que levar algo que seja bom para o cliente e que seja bom para a empresa. Então, eu tenho que olhar os dois lados, né? E eu acho que a venda consultiva no nosso segmento, né, no segmento de telemetria e gestão, né, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença para o fechamento e para o cliente também, né? E para o cliente de forma geral. Sim, até porque, né, Roseli, o vendedor tendo esse conhecimento para fazer a venda consultiva, ele vai fazer uma venda consciente, e a pessoa que está adquirindo aquele serviço vai fazer uma compra consciente, vai ficar feita com o resultado, vai acompanhar depois os relatórios, os BIs, enfim, eu acho que também. Sim. E você, Andrade, o que você acha? E assim, viu, Renata, só complementando antes do Andrade, né? Além da entrega da solução, quando você faz isso, você faz a entrega de valor, né? Que para o cliente, que é o que faz de você um diferencial no mercado tão competitivo como está o nosso hoje. Sim. Né? Além da solução, você faz uma entrega de valor, porque você acaba direcionando o cliente para uma solução com melhor custo-benefício para ele. Sim, concordo. Eu complementando a resposta do Roselino, na realidade, ao meu ver, a venda consultiva faz a diferença na telemetria. Hoje, se você não fizer uma venda consultiva de telemetria, você vai vender só o rastreador. Na realidade, o equipamento com o cliente vai ser um rastreador. Não vai ser um investimento que ele está fazendo para reduzir custos, seja de manutenção, segurança, etc. Vai ser apenas o rastreador, ele vai estar pagando caro no rastreador. A primeira dor que ele tiver, que ele vai cancelar, vai ser telemetria. Então, eu acho que a venda consultiva é o que faz toda a diferença hoje na
telemetria. E só complementando, Andrade, isso é importante o que você falou, né? Que assim, hoje o cliente ele é muito bombardeado por várias soluções. Né? Tem várias pessoas oferecendo soluções parecidas, né? E são parecidas, mas às vezes a dor do cliente é algo que a sua solução entrega por inteiro, mas que se você não conseguir fazer essa entrega de valor e o cliente não perceber, ele acaba te deixando por preço, por exemplo. Sim, sim, sim. Inclusive, gente, eu vou adiantar até uma pergunta aqui no de encontro com o dono da Quecklink. E o detalhe, tem que entender o negócio do cliente como um todo. Aí, minha próxima pergunta, eu vou adiantar um pouco, que vai de encontro com isso que ele escreveu. Roselino, é importante definir de atuação para a venda de telemetria da empresa de rastreamento para o cliente final. Como? Pesados, né, que são os caminhões, agro, linha dela, dentre outros. Ou você acha que a pessoa tem que ter tudo? Porque às vezes a pessoa vai atirar para todo lado, não consegue definir muito bem. Aí acontece o que o Bruno relatou ali. Você vai visitar o cliente, está oferecendo um remédio de barriga, está com dor de cabeça. Você está oferecendo ali, você não está focado na dor dele. Você acha que é importante a gente definir um nicho para poder atuar de uma forma mais efetiva, ficar redondinho depois e ampliando, ou já começa logo atuando em todos os clientes? Desculpa, Renata, a pergunta inicia comigo ou com o Andrade? Pode iniciar que o áudio você. que cortou um pouco o áudio. Bom, olha, eu acho que o passo mais importante, antes de você definir um nicho de atuação, é você estar preparado e entender sobre telemetria. Sim. Né? Porque, assim, aí é um conjunto, aí é um misto das duas coisas. Você tem que entender um pouco de telemetria, tem que entender o que você consegue entregar, e aí você define onde você vai atuar. Né? Eu acho que se você tem um time capacitado, se você tem um time, você falou em projeto, né? Quando se fala de projeto, aí você tem que ter um time capacitado tecnicamente para programar, tem que ter um time capacitado para fazer a instalação correta, e você tem que entender um pouco de qual tecnologia vai aplicar em determinado projeto. É entender de telemetria, entender da operação, né? E saber até onde você pode chegar. Isso é muito importante porque, por exemplo, você citou, por exemplo, o agro. Se você pega um projeto do agro, a gente está falando de desafios de entrega, né? Os desafios técnicos relacionados à telemetria, à entrega do produto. Se você vai para o agro, por exemplo, você tem que entender que lá você vai ter alguns desafios, como, por exemplo, operar em situações onde não há cobertura nenhuma de sinal. Sim. Qual tecnologia você vai utilizar para fazer essa entrega? Né? Seu time está preparado para atuar com essa tecnologia? Né? Então, é todo esse conjunto. Eu acho que existe uma etapa antes de você definir qual nicho de atuação, que é fazer o básico bem feito e estar preparado e preparar o time para que você possa segmentar e conseguir até mesmo diversificar. Sim, sim. E levando em conta, né, André, só um comentário antes de você começar. Levando em consideração, né, Roselino, por exemplo, projetos do agro são projetos que podem demandar até mais de um ano para você começar a lidar. E você não tem um outro plano B, não tem o básico bem feito, ou até para caminhar, para pesar, vai ter da empresa, né? Tem esse detalhe. É porque os desafios, eles só aumentam, né? Sim. Exato. Com certeza. Eu acho que hoje a complexidade da telemetria acaba complicando um pouco as empresas de rastreamento, porque hoje virou moda a telemetria no mercado de rastreamento, né? Todo mundo quer instalar telemetria. Só que, infelizmente, você não tem mão de obra para instalar, você não tem mão de obra para vender, porque o comercial promete mundos e fundos para o cliente, depois a técnica, a operação tem que se virar para entregar. Então, eu acho que se você não conhecer muito bem o mercado, você não nichar, não se especializar em um nicho de mercado, ao invés de querer atender todo mundo, você vai dar um tiro no pé. Porque é muito complexo. Cada segmento tem uma dor.
E se você for com o mesmo foco de um determinado segmento no outro, você não vai conseguir entregar, você vai perder uma oportunidade muito grande. Então, acho que antes de sair atendendo tudo ou todos, é legal você se especializar no segmento, atender bem aquele segmento, para depois você partir para o segundo segmento. Não adianta querer abraçar um, jogar nas 11, né, como a gente fala, você não vai conseguir. Verdade. Só lendo aqui um comentário do Oliveira, a venda consultiva é extremamente... A venda tem que ser extremamente consultiva, como todos os processos dentro ali da venda do telemetria. O mercado de gestão não funciona no rastreador. A Emília falou que a escuta faz a diferença no atendimento, que você vai conseguir oferecer valor. Gente, me desculpe aí o áudio, tá? Hoje não tá bom aqui, choveu e aqui eu tô na roça aqui e a internet não tá boa. Eu tô em Berlim, uma das 3 cidades maiores de Minas. Vamos lá. Próxima pergunta. Você acha, Roselino, processos bem definidos e uma equipe bem qualificada garante o projeto de telemetria? Sem dúvida, né? Eu acho que isso é primordial. Né? Isso é primordial para que se possa alcançar a excelência na entrega. Né? Eu acho que esse é um fator fundamental aí, né, para que se possa ter sucesso. Pode comentar, Andrade, por gentileza? Eu acho que travou, Roselino, a internet do Andrade. Acho que sim. Sim, vamos esperar um pouquinho que vai voltar. Oi, Andrade, o seu travou um pouquinho, mas voltou. Ah, tá. Os processos, na realidade, não só para a telemetria, né? Os processos são fundamentais para uma empresa de rastreamento em geral. Desde o básico até a telemetria avançada é muito necessário. E em todas as áreas, né, Andrade? Todas as áreas da Exatamente. empresa, né? Para que possa os processos bem definidos, processos operacionais padrão, em todas as áreas, SLA de atendimento, tudo isso é primordial e faz toda a diferença, até mesmo para que a empresa possa se posicionar no mercado. Né? Em todas as áreas, isso é de extrema e fundamental importância. Sim. Sem dúvida. Eu acho que não só no segmento de telemetria, né? Mas em qualquer segmento que a gente se vá atuar. Né? Qualquer coisa é importante ter os processos, as pessoas e as tecnologias, né? Tudo muito bem definido, senão não sobrevive. Andrade, ter um time técnico qualificado faz diferença na entrega da solução? O que você, mais o Roselino, acha sobre isso? Não só faz diferença, como faz total diferença. Não adianta você comprar o melhor equipamento do mercado, a melhor conectividade, ter a melhor plataforma, o melhor serviço, só que você não consegue fazer a instalação adequada. Se você não fizer uma instalação adequada e não achar o ponto correto para entregar as informações que foram vendidas para o cliente, não vai adiantar absolutamente nada. São alguns pilares: equipamento, plataforma, conectividade e instalação. Se esses 4 pilares não estiverem andando juntos, esquece, você não vai conseguir absolutamente nada, é fundamental. Principalmente, né, se tratando de telemetria de autogestão, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui, telemetria CAN. Né? A telemetria CAN, se você não plugar lá os 2 fiozinhos com o Andrade, né? Tem até a foto lá do Andrade, lá, são só 2 fiozinhos. Mas se esses 2 fiozinhos não for conectados da forma correta, não vai chegar RPM, não vai chegar as faixas, não vai chegar nada, de repente é isso que o cliente queria. E aí? Como é que você vai garantir essa entrega? Né? Essas 2 informações elas vão gerar uma série de outras informações que o cliente quer. Né? Então, faz sim toda a diferença. O local onde você coloca o equipamento, assim, se o seu time não tiver esse conhecimento, e a informação ela não vai chegar, vai ter sempre... a entrega ela não vai ser efetiva. Então, meu comercial foi lá, vendeu, ok, mas na hora de implementar a solução não está chegando a informação. Então, faz toda a diferença sim. Eu acho que assim, é uma das partes, não que os outros setores não sejam, mas uma das partes fundamentais na entrega da informação, né? Se falando da entrega da informação, é a instalação. Sim, sim. Eu vou além, tá? Eu vejo a instalação, desculpa te interromper, Renato.
Eu vejo a instalação como 80% do processo. Por quê? Não adianta você ir lá vender, conforme eu falei, ter o melhor material, a melhor plataforma, e o técnico, primeiro, não atender o cliente bem, seja ele terceiro ou CLT, a cara da empresa vai ser o técnico, sempre. É o técnico que vai estar lá no pátio do cliente, é o técnico que vai estar lidando com o cliente, seja o gestor de frota, o motorista, o porteiro, é o técnico que vai estar lá presente, entendeu? Se ele não desempenhar, não tiver um bom trabalho, não souber conversar, não souber se pôr perante o cliente, além da instalação, não vai adiantar absolutamente nada. Por isso que, ao meu ver, 80% do produto entregue para o cliente depende do técnico. Posso estar enganado, tá? Se tiver, me desculpe. Mas eu vejo como uma margem muito grande aí essa parte da instalação. Sim, eu concordo, viu, Andrade? Inclusive, o que eu penso, tá trazendo um comentário aqui para o nosso cenário. Parece, né? Eu tenho a impressão que as pessoas vendem a telemetria como se fosse um produto de prateleira, como se fosse varejo, como se fosse simples, como a localização, né, Andrade Roserino? A partir do ponto que qualquer técnico, em qualquer lugar do Brasil, vai saber instalar, e qualquer sistema vai trazer a telemetria. Então, se as pessoas vendem coisa que elas não conhecem, às vezes acham simplista demais, mas entender que a gente precisa entregar tudo aquilo que foi proposto, que é a gestão de frotas. E aí entra tudo que vocês já falaram, um bom sistema, um bom equipamento, igual o Roselino. Não sei se eu posso falar, tá, Roselino, que você tá com a Tectat, mas assim, tem nosso patrocinador, tem uma solução completa, o Andrade já está que usam um equipamento tipo VL6 ou VL8. Aí, às vezes, o cara está oferecendo, né, Andrade, telemetria com equipamento básico, que é treinamento básico. Então, você precisa entender do negócio que você está vendo, para você vender valor, né, não prostituir o mercado e entender essa solução. Aí, Andrade, uma pergunta para você. Deixa eu só complementar rapidinho. Claro. O nosso mercado de rastreamento está tão despreparado nessa questão de telemetria, eu vou ser meio que crucificado, mas vamos lá. Ao ponto de algumas empresas, tá? Isso eu vejo, já chegaram para mim pedindo para fazer esse tipo de instalação, colocar como uma freada brusca, uma aceleração brusca como telemetria, vender como telemetria. E não é telemetria, né? Mas, pô, vamos ser sinceros com o cliente, né? Uma telemetria muito bem feita, você pegar um RPM, um odômetro, seja uma telemetria analógica, uma telemetria por campo, realmente você está entregando a telemetria para o cliente. Agora, você colocar o nome de telemetria numa freada brusca, numa aceleração brusca, e detalhe, a empresa não sabe nem como fazer, vende e entrega daquele jeito, entendeu? Eu acho que o pessoal deveria se preparar um pouquinho mais para essa questão, entendeu? Sim, sim. Eu vejo, Andrade, que o pessoal não tem muito bem definido o que é o quê. Por exemplo, você fala de aceleração, freada brusca e tombamento lateral, gente, é o driver behavior, é a habilidade. Você usa um teclado, né, Roselino? É a jornada do motorista, né? Ele parou para almoçar, parou para abastecer, carregou, descarregou. Aí, isso aí você tem assunto, você pode colocar a telemetria para fazer a gestão de frotas. É a mesma coisa, né, André? Eu tenho que pegar esse freio da embreagem e colocar uma entrada só para o Andrade pisou ou não no freio da embreagem. Eu não estou contando o tempo, não é telemetria. Telemetria é gestão. Então, eu tenho muita dificuldade de entender o que. E aí o cara quer vender o negócio que quer, né? Aí é complicado, né? Sim, sim. E até mesmo entender, né? Entender o que é telemetria de autogestão e de telemetria básica, né? Eu acho que eu separaria dessa forma também, né? Porque, por exemplo, tem empresas que oferecem telemetria, telemetria que vai entregar em todos os modelos de veículo, entregando pela porta OBD. E a gente sabe que existe uma diferença entre telemetria pela porta OBD Sim. de uma telemetria para o gato direto na cama. Sim. Né? Porque né? Aí é onde vem também, né, Andrade? O outro lado da coisa também. Existem telemetrias e telemetrias. Né? Então, falar de telemetria é muito amplo. Né? Existem várias coisas que empresas vendem como telemetria, né? Outras empresas dizem que é telemetria que vai entregar em todos os modelos, e aí quando você chega em um determinado modelo não entrega.
E aí vem a telemetria CAN, né? A telemetria CAN, você embarca uma biblioteca ali e consegue entregar realmente o que está trafegando ali, né? Se você não consegue entregar por ali, você vai entregar por pulso, né? Mas você entrega. Então, assim, como você falou, é entender realmente o que eu consigo entregar, com o que eu consigo entregar, né? E garantir que essa entrega seja efetiva. Aí é todo o conjunto. Sim, sim, sim. Exatamente. Inclusive, né, Andrade, a gente conversa muito sobre isso e o tempo todo, e aí, às vezes, coisas até que são simples, que pra gente é simples, às vezes, porque a gente está falando todo dia, o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui que não tem tanto a ver com telemetria, mas tem a ver com atendimento ao cliente. Eu ministrei o curso na semana passada de suporte técnico, e aí, assim, eu estava falando dos conceitos de SLA, tempo de atendimento, satisfação do cliente e tudo mais. Aí a gente estava falando de temas para poder de chamar tudo. E aí, eu chamei o Léo, está até aqui com a gente na live, para poder falar sobre a parte interna dentro do sistema de abertura de chamado. E muitos clientes, às vezes, usam o sistema de assistência, acho que não sabe dessa facilidade, o próprio chamado ali dentro, controlar essa parte. É bem o cliente. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Às vezes o cara compra um canhão para matar, e aí mata uma formiga. E o cara não está entendendo nem qual o sistema que ele tem. Então, pessoal, você precisa conhecer tudo que você tem. Você está gastando sua energia, você está com um bom sistema, um bom equipamento. Você precisa saber operar. Por isso que é uma das academias, vários patrocinadores, muitas pessoas apoiando para poder fomentar e fazer isso tudo acontecer. Não adianta você ter um canhão e matar um mosquito, né, Andrade? Exatamente. Exatamente isso. O cúmulo do absurdo, para vocês entenderem, uma empresa me contratou para entrar numa montadora grande para fazer telemetria numa empilhadeira. Eu mexo muito com máquinas elétricas, máquinas em geral, né? Então eu fui lá, saí de São Paulo, fui na região de Campinas, fui lá fazer a instalação, pegar o orímetro, né? Numa empilhadeira elétrica. Já tinha informação que era uma empilhadeira elétrica. Eu falei pro cara, ele me deu um 310U. Falei, não é possível fazer uma telemetria, não. Você liga lá, tem conversor lá, você liga lá e acabou. Eu fiquei com vergonha. Eu cheguei lá, nem descarreguei ferramenta nem nada. Falei que só fui fazer uma vistoria. Não tem como. A empilhadeira é 48 volts, vou colocar um equipamento que vai ter 32 volts que não vai atender. Eu ia passar vergonha. Sim. Então, quer dizer, o pessoal não conhece nem o que está fazendo, não conhece nem o produto que tem que fazer. Não conhece. Então, um pouquinho... Não conhece, tá nesse nível mesmo, infelizmente. E quem acaba se preparando sai na frente, como a empresa do Roselino. Eu falo do Roselino, né, porque ele está aqui, porque eu conheço de dentro, que eu fui lá, passei uma semana lá com ele, dei um treinamento lá para os técnicos dele, uma equipe muito boa que ele tem lá. Então eu falo isso de camarote, digamos assim, porque quem investe nesse mercado não se arrepende. Sim, inclusive, né, o Roselino usa bastante coisas ali do equipamento da Newtek, tem projetos até na parte de agro, com Lora Met, e usa o sistema da assistência, usa bem os relatórios e tudo, porque, pessoal, não adianta, a gente fala, né, Andrade Roselino, o cara vende uma solução de gestão de frotas para os pesados, e aí o cara não sabe explicar para o cliente que você tem um relatório ali do tanque de motoristas, é por ali que você vai controlar. Não adianta. Então, a ferramenta é muito boa, os equipamentos são muito bons, mas vocês precisam entender como que funciona para poder atender bem o cliente. Então, tem muitas funções. Hoje, assim, a assistência, acho assim, na minha visão, uma das plataformas mais completas, né, para telemetria e tudo mais. Os equipamentos também, e tem outros também, claro. Vai depender da sua seu gosto e tudo. Então, mas a base disso é você ter conhecimento. Aí a gente, no final da nossa live, vou fazer uma pergunta interessante para... Tem bastante fornecedores também aqui na live, tem outros aqui também, o Samuel. Em questão de equipamentos e acessórios e sistemas, você acha que isso define também o sucesso do projeto de telemetria? Folha, fatores que determinam ali a escolha do fornecedor, isso também impacta também no sucesso da... E aí, Roselino, se você quiser também responder primeiro,
né? Porque você é um usuário também. Tudo que você acha. Olha, eu acho o seguinte, tá? Plataforma, é interessante você ter uma ferramenta que consiga fazer uma entrega efetiva, entender como ela funciona, tá? Em relação a hardware e solução, acho que é válido você ter mais de uma solução, tá? Até mesmo para que você possa, em uma situação que você precise, você ter uma segunda solução na mão, mas também você tem um monte de coisa que você não homologou, que você não conseguiu fazer funcionar o conjunto, né? Eu acho que talvez seja desperdício de tempo, de time, de equipe. Eu acho que você tem que ter, sim, você tem que ter hardware, você tem que testar soluções, mas você tem que ter você tem que pegar o time e que esse time consiga estudar e fazer funcionar e você consiga homologar soluções e entregas, né? Então você tem que ter uma solução bem homologada, você tem que continuar testando, né? Até porque a gente está passando por um momento de transição de tecnologia, né? Estamos chegando aí nos aproximando do final do 2G, Sim. então é válido você testar novas soluções, é válido você ter equipamentos aí para que você possa fazer essas viradas de chave que vai ter que ser feito, né? Então eu tenho sempre esse viés de estar olhando um passo à frente, né? Eu não digo nem só equipamentos 4G, mas eu já penso em equipamento que já a gente vai ter equipamentos com 5G funcionando. Então tem que ter esse olhar, né? Tem que estar olhando sempre um passo à frente, tem que estar buscando novas soluções, testando, mas tem que ter um conjunto bem homologado de soluções para quando o seu cliente chegar, né, quando aparecer um projeto, você tem um conjunto que você consiga ter de pronta entrega para atender aquela dor daquele cliente naquele momento. É válido você testar soluções, mas é mais válido ainda você debruçar o seu time sobre um conjunto de solução que você consiga ter uma entrega, que você consiga entender como funciona, né? E outra coisa que é importante também, que esse conjunto de soluções venha de fornecedores que consigam entregar um bom suporte, né? Isso é muito importante, né? É muito importante você ter parceiros realmente que consigam lhe dar um bom suporte e fazer com que o seu time cresça para que eles e empresa fornecedora de solução possam crescer juntos. Sim, sim. Só um comentário, Andrade, antes de você comentar. Pessoal, fique bem lembrado o que o Roselino explicou. A gente não consegue ter telemetria como produto de prateleira. O que o Roselino quis dizer é o seguinte: você entende tudo que o seu fornecedor te entrega, tudo que eu tenho na assistência, o que eu tenho de relatório, ranking de motorista, quais as bibliotecas que eu tenho lá, quais veículos já tenho mapeado, tudo que eu consigo já validado, ok. Então, quando eu for visitar um cliente fazer uma venda consultiva, eu já vou saber mais ou menos ali o que eu tenho para eu poder oferecer ou voltar para casa e fazer mais algum para casa para poder complementar. Você não pode tratar um fornecedor top e ficar puro sem você estudar aquela solução que você tem para onde que você pode tirar. Eu não falar que eu estou um fornecedor mais top se eu não conheço o que eu contratei, né? Foi isso que eu quis dizer. E também a questão de flexibilidade, né? De flexibilidade de solução, por exemplo. Eu tenho um equipamento de telemetria CAM, que eu vou programar esse equipamento e eu tenho um excelente suporte com ele hoje. Sim. Né? Hoje é o Virloc 6, né? Da Newtek. A gente tem um excelente suporte lá. Então, assim, é um conjunto de soluções onde você tem suporte, você consegue estudar e fazer essa entrega. Sim, inclusive, pessoal, é muito importante, o Andrade, eu vou te passar a palavra. Estava conversando com a Lucimar antes de entrar aqui na live, e aí eu estava falando com ela justamente isso, o quanto que é importante você ter uma plataforma, a gente está até comentando da Sensat com o VLC, isso, tanto que é importante você ter uma plataforma que você tenha o máximo de funções daquele equipamento homologado, tá? Não adianta você ter VLCs também, pegar uma outra plataforma qualquer que não está homologada. Então, pessoal, esse conjunto para você ter, né, Andrade, é importante o paralelo do equipamento com a plataforma de software e com aquele PDF, olhar tudo direitinho, se está tudo bem casado. Obrigada, Andrade. Desculpa aí. Demorei. Não, que isso. Na realidade,
comentando um pouco dessa transição do 2 para o 4G, acho que a maioria aqui está em pelo menos um grupo de WhatsApp. A primeira pergunta que vem: qual equipamento 4G vocês recomendam para mim comprar? Não é qual equipamento eu recomendo, o Roselino recomenda, ou a Renata recomenda. Não é isso. A telemetria é um pouco mais complexo. Isso nós estamos falando de equipamento básico. Não é o que o equipamento que eu uso, para mim, ele é bom. Eu testei ele, eu aprovei ele, validei ele. O Roselino já pode me servir, por exemplo. Então, o pessoal hoje em dia não testa equipamento, não testa a plataforma. A plataforma vai homologar o equipamento no que ela acha que é necessário, indiferente da plataforma, indiferente do equipamento. Hoje, eu vejo, nós temos mais opções de equipamentos para telemetria. Temos sensor CAN, conforme foi citado aí nos comentários que eu vi passando aqui rapidamente, do Blue Circuit. Tá? Então, o pessoal tem que conhecer o que está trabalhando, o que vai trabalhar. Não adianta eu ir lá contratar a Sensat e querer colocar um equipamento que não está homologado ou não está completamente homologado ou determinada função está homologada na plataforma. Então, o pessoal tem que pegar o equipamento, tem que instalar no carro, tem que ligar lá os 3 fiozinhos, como dizem, né? O pessoal fala dos 3 fiozinhos, ligar lá os 3 fiozinhos, 5 fiozinhos, ligar CAN-high e CAN-low também, procurar a biblioteca, tem que ter a biblioteca. Não tem jeito. Telemetria é complexo, não é difícil, é complexo. Tá? Então é importante você saber o produto que você está trabalhando. Seja plataforma, seja equipamento. O pessoal reclama muito de chip multioperadora. Clientes meus usam chip multioperadora, não tem problema. Não tem problema. Claro, dá problema? Dá problema. Tem problema, mas não é problema da maneira que falam, condenando. Então, você tem que comprar um equipamento de primeira linha, conhecer a fundo o equipamento, estudar as opções que o equipamento tem, ver se esse equipamento está totalmente homologado na plataforma que você vai usar, seja ela qual for, ou a determinada função está homologado. E é importante você ter uma outra opção, não depender apenas do fornecedor. Eu sempre recomendo 2, 3 fornecedores, dentro daquele nicho que você está atendendo. É importante. As funções desses 2, 3 fornecedores têm que estar homologadas na plataforma que você vai usar. Não tem jeito. E assim, o nosso foco, né, enquanto provedor de solução, tem que ser sempre o cliente. Quando o cliente bater a nossa porta que comandou, a gente tem que ter esse conjunto e tem que ter esse remédio para garantir essa entrega, para curar a dor do cliente. Então, assim, exatamente. O que é um grande desafio também que muitas empresas hoje não têm é que eu não desenvolvo solução para mim, né? Eu desenvolvo solução para o meu cliente. Né? Então, assim, eu tenho que garantir a entrega no meu cliente. Né? Então, assim, enquanto provedor de solução, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, que nós não estamos desenvolvendo solução para nós como usuários. Nós temos que ter sempre o nosso foco, o nosso holofote tem que estar sempre voltado para o cliente final. Ele é a plateia, né? E eu tenho que estar preparado para a dor que ele vai me apresentar. Sim, sim, com certeza. Não, só concluir, Renata, desculpa. Nessa última turma que nós tivemos agora, treinamento presencial aqui em São Paulo, teve até um colega nosso, ele veio falar para mim: Andrade, eu estou com um determinado produto aqui e eu vou instalar no cliente. Eu falei: legal. E qual plataforma que ele está homologado? Ele perguntou para mim, eu falei: cara, não sei, eu que tenho que saber. Você comprou o produto, você já vai instalar no cliente e não sabe qual plataforma está homologada? É brincadeira, né? Ele: não, estou falando sério. Eu falei: cara, faz o seguinte, liga para o seu cliente, adia essa instalação, instala esse equipamento no seu carro, no carro da empresa, no carro de um amigo, da sogra, entendeu? Instala lá, aprende a trabalhar com ele, a mexer com ele, identifica a plataforma que ele está homologado, depois você instala no seu cliente. Você vai perder a venda e vai perder o cliente. Ah, mas o cliente já é da base. Você vai perder esse cliente na sua base. Vai. Então faça isso, aprenda a trabalhar com o equipamento primeiro, identifique a plataforma que ele está homologado. Se a função que você vai apresentar para o seu cliente está homologada na plataforma, depois você instala nele. Sim, sim, é verdade. O pessoal não levanta o escopo do projeto, né, Andrade? Assim, porque no escopo não é só a necessidade do cliente, é qual fornecedor que você vai usar para atender aquele escopo do projeto. O software atende, o equipamento atende. Enfim, o pessoal não levanta o escopo do projeto. Boa noite, Felipe. Pessoal, a gente está
final da live, eu vou passar agora a palavra para o Roselino. Gostaria, Roselino, que se você puder deixar umas 2 dicas, ou quantas você quiser para o pessoal, você acha importante, como um todo, né? A gente já falou bastante. Mas o que você acha importante para o pessoal aqui, dono de empresa de rastreamento, que trabalha em empresa, que é uma empresa de rastreamento, você acha que é fundamental, assim, para eles terem sucesso aí nas operações de TI? É muito interessante ter um time bem capacitado, né? Primeiro passo é entender o universo, ter um time bem capacitado, tá? E assim, até fazer uma recomendação aqui, eu acho a Academia da Telemetria fantástico, né? Eu tenho aprendido bastante aí, Andrade é um cara excepcional também, ter um corpo técnico bem qualificado e ter processos bem definidos. Né? Eu Sim, acho isso fundamental. É entender, não só entender um cliente, mas entender também o que eu consigo levar de solução para o cliente e como levar. Né? Então, eu acho que esse é o pontapé inicial aí para que se possa atuar num mercado aí que se torna cada vez mais competitivo. sim, Né? Competitivo, assim, competitivo, eu posso dizer assim, competitivo entre aspas, né? Digamos, poluído, né? Tem muita empresa oferecendo solução, né? E que muitas vezes, né? Eu tenho até situações de cliente que acabam se frustrando e voltando para quem realmente entrega uma solução vindo, né? Para a gente que entrega realmente uma solução fim a fim, né? Porque a gente foi buscar. Então, eu acho que primeiro ponto, o time está preparado, né? Entender da tecnologia, entender do mercado e entender da dor do cliente. sim. Obrigada, Roselino. Então, pessoal, o que o Roselino quis dizer é o seguinte: tem uma quantidade gigante de segmentos para atuar. A gente não tem tantas empresas assim, mas acaba que esse montante dessa quantidade de veículos, o pessoal às vezes reduz o preço, não entregando aquilo que tem que entregar, e aí o cliente vai preço, depois ele volta pelo valor, né? Então ainda tem muita possibilidade de crescimento, muitas oportunidades nesse mercado. E você, obrigada, você, e Andrade, quer deixar aí, pessoal, além de quais técnicos, é claro. Primeiro, eu queria deixar um recado aí para a galera aí, tá perguntando de curso, esse ano não vai ter mais do Andrade pela Academia da Telemetria, tá? Já tem a data em janeiro, se eu não me engano é dia 17, 18, não é isso, Renato? Isso. Presencial em São Dia Paulo. 17 e 18. São Paulo em janeiro. Isso, 17 e 18 de janeiro, nós vamos ter o primeiro curso do ano, tá? Esse curso é só 30 vagas, então quem está interessado, por favor, procura a Renata, o time dela. Então, pessoal, vamos pesquisar um pouco, procurar, seguir a Academia da Telemetria, seguir o Andrade também, tem alguns vídeos lá também que eu coloco de telemetria. Oi? Seguir você, é o @Andrade Rastreadores. Isso, @Andrade Rastreadores. Vou colocar aqui. Tá, segue lá, por favor, dá essa moral lá. Os 3 fiozinhos agradecem. Então, pessoal, vamos seguir aí, se informar, conhecer melhor o produto que você vai trabalhar, a plataforma. Tá? É bem importante isso aí, porque o mercado está aí para quem sair na frente. Tá? Não se deixe prostituir pelas empresas que estão por aí de R$ 39,90, R$ 49,90, não desmerecendo essas empresas, né? Longe de mim isso. Mas a gente sabe que na ponta do lápis a conta não fecha. E lembrando, a telemetria, os valores é 2, 3, 4 vezes mais. Isso é o limite. Se você entregar para o cliente aquilo que ele precisa, ele não vai se incomodar com o valor. Óbvio, vai haver a negociação, mas o cliente ele paga. Ele paga. Paga porque eu tenho alguns clientes aí que pagam o ticket muito bom, tá? Muito bom, só pelo fato de ele não ter a dor de cabeça que ele tinha antigamente. Sim, sim. Obrigada, Andrade. Pessoal, nós estaremos no dia 20 de setembro em Curitiba, tá? No Hot Milk, no Parque Tecnológico, que funciona dentro da PUC Paraná, com o apoio de todos os nossos patrocinadores, com um evento gratuito. Vão ter muitos
palestras, vai ser muito legal. A gente vai ter o curso do Andrade, que ele falou, em janeiro de 2004, 17, 18, tá perfeito, Andrade, o ano tá passando muito rápido. Você tem algumas vagas para o curso do IBAN, tá? Introdução à gestão, o módulo 2 do UTM e o módulo 3 do gestão. A gente tem alguns cursos online com a inscrição aberta, a Extração Básica com o Claudinei, agora 12 e 14 de setembro. Gestão Financeira para Empresas com em outubro. Novembro, a gente vai ter um curso com soluções para quem quer atender transporte de passageiros, tratamento, banco, rodoviário. Em dezembro, Venda Consultiva, que é um curso bem esperado com o Juliano. E a gente vai estar em Belém do Pará, em meados de novembro, com o Fleet Conference Day Norte. Tá? Em breve, voltarei as questões assim que a gente concluiu o evento em Curitiba. E fiquem ligados aí, podem ter alguma dúvida. Em breve a gente vai liberar mais cursos, né, para a agenda de 2024. Nosso cargo-chefe é o Andrade e o IBAN, aqui nosso propósito, que é atendimento. Se precisar de treinamento em consultoria, podem chamar o Andrade também, que ele faz. Ah, ele é muito bom. Já fez lá para o Roselino. Volta aí, eu faço as consultorias de processo, tem até um outro aqui com o Ivan. Boa noite. E muito obrigada a todos vocês. É a última live, né? A primeira de várias com Roselino. Roselino, muito obrigada pela sua participação. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. E pode pedir aí do pessoal, que foi top. Valeu, obrigado, Renata, pelo convite. Mestre Andrade, é sempre uma satisfação estar contigo, estar com vocês, na verdade, né? Agradecer muito aí, né? E tamo junto. Obrigada, gente. Um abraço, Andrade. Muito obrigada a você e o Roselino. Obrigado. Só rapidinho. Eu achei que o Roselino ia falar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço.